E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai abrir um guia de estudo super prático e direto ao ponto sobre a carta de Tiago. Todo o nosso conteúdo de hoje é baseado na análise do renomado teólogo D.A. Carson, seguindo aquela linha mais conservadora e reformada. A nossa ideia aqui não é só decorar fatos históricos, de jeito nenhum. A gente quer entender a fundo as riquezas pastorais desse livro que é literalmente fascinante. Então vamos lá! E para o nosso guia de hoje, o roteiro é bem simples. Vamos passar pelo pastor e o rebanho, o cenário e a data do texto, o mapa da epístola, dar uma olhada naquelas famosas duas lentes de Tiago e Paulo e fechar com reflexões práticas para aplicar em grupos. Começando pela nossa primeira parte, o pastor e o rebanho. Afinal, quem escreve e para quem? Sabe de uma coisa curiosa? Lá atrás, o próprio Martinho Lutero chegou a chamar esse livro de Epístola de Palha. Dá para acreditar? Mas o Carlson confirma ponto a ponto que a autoria é de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ele refuta totalmente aquela ideia de que seria um autor anônimo ou um pseudônimo. O autor já abre a carta se chamando apenas de servo de Deus, o que mostra que ele era uma figura de muito peso. Além disso, o estilo do grego bate perfeitamente com o discurso de Tiago no capítulo 15 de Atos, cheio de expressões judaicas e fazendo várias referências aos ensinos do próprio Jesus. Ou seja, as evidências apontam direto para o grande líder da igreja primitiva. Legal, mas quem era o rebanho? Esse pastor tão sábio está escrevendo para a diáspora. O Carson explica que, embora essa palavra às vezes seja usada como metáfora, aqui o sentido é bem literal. A gente está falando dos primeiros cristãos judeus que foram expulsos de Jerusalém. Imaginem só, ovelhas espalhadas pelo mundo por causa de uma perseguição pesadíssima. Era um pessoal que estava precisando desesperadamente de um abraço de encorajamento e, claro, de uns puxões de orelha do seu antigo pastor. Indo agora para a segunda parte, o cenário e a data. É uma história que acontece antes do famoso concílio. Prestar atenção nessa linha do tempo é absolutamente crucial. O Carson chega à conclusão de que Tiago escreveu muito cedo, lá pelo início ou meados dos anos 40. Mas por que isso importa? Importa porque a carta saiu antes do Concílio de Jerusalém e, o que é o grande pulo do gato aqui, muito antes da teologia de Paulo sobre justificação pela fé virar um sistema completo nas igrejas. Entender isso muda o jogo. Explica por que Tiago foca tanto nos problemas do dia a dia da galera, em vez de ficar debatendo doutrinas mega complexas. Era uma questão de apagar incêndios imediatos. O que nos leva à seção 3, o mapa da epístola, um verdadeiro cuidado urgente de um pastor. Porque um pastor de verdade não tem tempo a perder quando o rebanho está machucado, né? O Carson mostra que Tiago não fica preso num texto longo e acadêmico. Ele pula de um assunto para o outro bem rápido. Esse mapa do livro passa por tudo, desde como segurar a onda nas provações, logo no comecinho, a necessidade da fé mostrar serviço na prática, até alertas super duros contra o mundanismo. Não é um tratado teológico chato, é um autêntico manual de sobrevivência espiritual. E agora, a seção 4. Tiago e Paulo, duas lentes em uma só árvore. Vamos entrar no debate mais famoso dessa epístola. A grande questão aqui, e o Carson explica isso de um jeito brilhante, é que Tiago não está, de jeito nenhum, brigando com o apóstolo Paulo. Na real, como a carta é muito antiga, Tiago estava só tentando corrigir uma ideia torta sobre fé sem obras que o pessoal começou a espalhar. Pensa numa árvore. O Paulo estaria usando a lente da esquerda. Ele olha lá para baixo, para a raiz invisível, dizendo que é a fé que dá vida e justifica a árvore perante Deus. Já o Tiago está com a lente da direita, de olho na copa da árvore. Ele quer ver as maçãs, ele exige o fruto visível, que são as boas obras, para provar que a árvore não está morta. No fim das contas, os dois concordam que a estrutura da árvore é a mesma. Eles só estão combatendo pragas diferentes, olhando de ângulos diferentes. Chegamos à nossa última parte, a seção 5. Reflexões para o grupo. Perguntas para o rebanho. Aqui a gente pega toda essa teologia fantástica do Carlson e traz para o nosso dia a dia. O primeiro ponto é sobre as provações. Tiago queria muito que aquele pessoal que perdeu casa, perdeu dinheiro, visse algum sentido em todo aquele caos. A reflexão que fica é: como a gente consegue achar propósito e até alegria no meio do sofrimento, sabendo que Deus usa isso para nos fazer crescer? É um desafio gigante sobre como encarar as páginas mais difíceis da nossa história. O segundo ponto vai direto na ferida, a imparcialidade. O Carson lembra que Tiago bateu de frente contra a divisão de classes sociais nas comunidades iniciais. Isso é um alerta altíssimo para os grupos de hoje pensarem em como recebem quem vem de fora. Será que existe favoritismo nos encontros? Puxar o saco de quem tem dinheiro e deixar quem não tem de lado é o extremo oposto da lei do amor? Lembram da nossa analogia da árvore? Pois é.
O terceiro ponto é a prova de fogo da fé viva. Não dá para ficar só no discurso bonito. A provocação aqui é de autoexame constante. Quais maçãs, ou seja, quais atitudes reais e práticas, estão crescendo nos galhos da nossa vida hoje? Porque se a essência do ensinamento é que o cristianismo verdadeiro se prova pelas atitudes, a fé precisa arregaçar as mangas e trabalhar. E não são só as obras visíveis, é a nossa mentalidade por trás delas também. Tiago dá um baita sermão sobre a arrogância de fazer planos para o futuro sem combinar com o Criador. É uma daquelas verdades que doem, mas que todo mundo precisa ouvir. Será que os planos diários refletem que Deus está no controle? Ou a vida segue naquela ilusão de sermos autossuficientes? Tudo, desde a agenda até o bolso, precisa passar por uma visão de mundo cristão. Para fechar nossa análise de hoje, deixamos essa frase no ar para meditar. A recepção da palavra de Deus não é só teoria, é prática. A grande pergunta que fica martelando é a seguinte: a fé é só um monte de informações que a gente guarda intelectualmente na cabeça? Ou é um mapa de verdade, que a gente segue sujando os pés na poeira da estrada todos os dias? Que a sabedoria incisiva desse antigo pastor, trazida pela análise de D.A. Carson, impulsione todo mundo a cavar ainda mais fundo nesse livro maravilhoso. Até a próxima!